Eu resolvi falar sobre lesões musculares na criança e no adolescente porque não é um assunto muito aventado normalmente, né? A gente sabe, agora por que não tem? A gente sabe que as lesões musculares no esporte de elite, como o futebol, elas são muito frequentes e inoportunas, como o Dr. Pedrinelli falou já aqui há uma aula, uns 2 anos atrás, aqui nas reuniões, né? E o que a gente quer saber, então, é se durante o crescimento essas lesões elas também ocorreriam, né? E se elas são frequentes. Esses dados da FIFA são da comemoração dos 20 anos da F-Mark. Eles comentam que as jogadoras de futebol, 23% das lesões dos membros inferiores são musculares e nos jogadores do sexo masculino, 32%. Estava falando para o professor Camanho que há uns 15 anos atrás a FIFA não sabia quais eram as lesões nas categorias de base. Então, esses dois autores, eles fizeram um trabalho, 4.000 crianças, em 4 países europeus. E 19% das lesões dos membros inferiores foram musculares. E quando a gente compara essas lesões em relação às outras, a gente vê que as lesões musculares e de tendões, elas superam as lesões, por exemplo, ósseas, né, de fraturas e fraturas de estresse, só pedem para as contusões e para as lesões ligamentares. Esse outro trabalho de 2012, da English Premiership Soccer, os autores eles estudaram durante 5 temporadas mais de 12.000 jogadores. E as lesões musculares corresponderam também mais ou menos a 20% das que ocorreram. Vocês veem que mais ou menos como nas jogadoras do sexo feminino adultas, né? E a região mais acometida foi a coxa e foi aumentando com a idade, ou seja, quanto mais a criança, os adolescentes tiveram mais do que as crianças, né? E o mecanismo de contato foi o mais frequente. A musculatura isquiotibial é a principal em todos os trabalhos que vocês vão ver à frente. E elas foram mais frequentes também no final do primeiro tempo e durante todo o segundo tempo de jogo, ou seja, o cansaço ou eventualmente a falta de preparo físico das crianças influía nas lesões. Esse outro trabalho aqui do Barcelona, em 2018, eles pegaram todas as categorias até a sub-13 e 1.157 jogadores jovens tiveram também 23% de lesões. Os isquiotibiais foram os mais prevalentes. Interessante falar que os tendões eles são menos vulneráveis na criança, né, e no adolescente do que as apófises, porque como o osso normalmente ele se insere numa região de crescimento ósseo, o osso ele acaba sendo lesado ao invés do tendão, como é no adulto. Se a gente comparar aqui com essa tabela de 2016 da CBF, das lesões musculares no Campeonato Brasileiro, a gente vê que realmente os músculos isquiotibiais ganham de longe, né? 54%, bem acima, e depois os adutores e o quadríceps. Mas será que nos outros esportes, né, fora o futebol, a gente também tem lesões musculares? Esse trabalho aqui de 2017, os autores estudaram 25 esportes, mas em atletas só adolescentes, as crianças não entraram. E 22% das lesões dos membros inferiores foram, você vê que vai repetindo, né? Mais ou menos 1/5 das lesões normalmente são musculares. 5% nos membros superiores e 2% nos troncos. E depois os isquiotibiais aqui, ao contrário do Campeonato Brasileiro lá, o quadríceps foi em segundo lugar. Então, eles veem que geralmente músculos biarticulares, músculos maiores. As maiores incidências foram nas competições do que nos trabalhos, do que na prática recreativa, como a gente poderia supor, e foi mais prevalente também na pré-temporada e no início dos campeonatos, ou seja, teoricamente, quando os atletas estavam menos preparados. Tem esses 2 trabalhos aqui bem recentes, saíram esse ano, McGovern e colaboradores e colaboradores, que eles colocam também outros assuntos interessantes em voga. Por exemplo, além da idade, a obesidade, o aumento do peso, principalmente no adolescente. O desequilíbrio muscular é um outro fator que eles citam entre os agonistas e os antagonistas. E foi interessante, esse McGovern, ele comparou em 21 esportes, ele queria saber se a especialização no esporte aumentava o número de lesões musculares. Ele conclui que não, que na verdade o número de lesões ela é proporcional à fadiga do esportista.
As lesões musculares prévias também são um fator predisponente a se fazer. E outra coisa interessante são as lesões ligamentares de tornozelo no membro que é acometido. Também teve um número maior de lesões. Então, como eu já falei, sempre os músculos biarticulares e o tríceps sural ele também entra nessa conta. As medicações, poxa, mas criança toma medicação, por exemplo, assim, simvastatina. Eu tive uma paciente de 9 anos de idade que ela chegou com todos os músculos posteriores da coxa rompidos numa corrida na escola. Aí eu fui investigar, assim, alguma coisa, e a menina já tomava simvastatina para uma hipercolesterolemia. Tem até pediatras que estão dando o Xenical para a criança que tem hipercolesterolemia para não ter os efeitos musculares. Outros fatores que influem, por exemplo, no treino. Se você tiver uma dose de treino muito alta ou um número de jogos muito perto um do outro, tem muitas crianças que fazem vários esportes, né? Aí você vê que elas começam a machucar mais, tem fraturas de estresse, tem lesões musculares, porque você não deixa os tecidos se recuperarem. O crescimento, principalmente na era do estirão, ela é um fator predisponente. Existe uma perda de alongamento muscular e também um aumento do peso. As condições do jogo, a gente tem que adequar as regras para que as crianças tenham menos lesões. Você tem que ter um jogo com menor tempo, o equipamento tem que ser adequado, o campo tem que ser adequado ao tamanho da criança ou do adolescente, e o jogador, lógico, ele pode ter lesões prévias, desequilíbrio muscular, como a gente já falou, e o próprio cansaço pode então levar a ter a lesão. Aqui só para relembrar, os miofilamentos, né, eles vão formar as miofibrilas, que são envoltas pela membrana sarcoplasmática. E uma fibra muscular, a união deles, ela pode ter até 40 centímetros de comprimento nos músculos da coxa. Ela é a união de vários miócitos, né? Existe um sincício celular, e é interessante ver essas células satélite, elas vão ser importantes na reparação do músculo. Aí o conjunto das fibras musculares vão formar os fascículos, cujo conjunto vai formar o músculo por completo. É claro que quanto maior o comprimento do músculo, maior vai ser a capacidade de contração, mas a gente também já viu que vai ser maior a possibilidade de ter uma lesão. E quanto maior a secção transversa, o músculo ele tem maior força. Isso também, muitas vezes, está associado, por exemplo, com o pessoal que faz atividade, não as crianças, claro, mas que faz levantamento de peso, né, que podem ter lesões. Então, como é que o músculo ele se comporta? O seu comprimento total, se ele chegar até 4% de esticar além do seu comprimento normal, ele tem uma certa elasticidade e ele volta ao normal. A partir desse ponto, ele já atinge um ponto de plasticidade, ou seja, como se fosse um estiramento. A musculatura já não volta ao seu comprimento ideal. E com 8% de crescimento a mais, aí vão haver as rupturas musculares. É interessante notar que muitos pais e técnicos acham que as crianças já são naturalmente aptas para a prática de atividades físicas, né? Então, eles não têm uma preocupação em relação a isso, porque elas já correm, elas já brincam, é difícil você acompanhar uma criança, elas já são aptas, mas não é verdade. O aumento da força da infância, na verdade, ela vai ser feita pela ativação das fibras motoras. A gente fala para os pais que é como se fosse um motor de carro que tem 100 cilindros. Esses cilindros eles vão sendo acionados, mas na infância, todos esses cilindros vão ser 1.0. Não vai haver uma hipertrofia da musculatura, né? Normalmente isso não há. Isso vai acontecer na adolescência. Na adolescência, os hormônios sexuais e o GH eles vão começar a hipertrofiar, só que não vai ser provavelmente proporcional ao ganho de força, porque você também tem um crescimento ósseo com aumento do braço de alavanca. E já foi visto por esse ator, Nick e colaboradores, que existe até o maior risco de lesão muscular, por exemplo, nos jogadores de futebol, com ganho da força muscular e do tamanho e do peso. Os adolescentes, eles desenvolvem a força, óbvio, mais do que os pré-adolescentes por conta da parte hormonal. Mas a força vai melhorar mesmo rapidamente após o crescimento ósseo, ou seja, no primeiro ano após o final do estirão do crescimento. E a Associação Americana de Pediatria, desde 1990, ela não recomenda a fisicultura, ela não recomenda o levantamento de peso, musculação, que é uma pergunta muito frequente, né, nos consultórios. E, teoricamente, após os 15 anos de idade, geralmente no sexo masculino, né, por conta de problemas até cardiovasculares, existe uma
é uma força muito grande para que o coração também, às vezes, possa ter algum problema, e por conta das físis, né? Porque geralmente a musculatura ela está atrelada às apófises, que é onde o osso cresce. Então é interessante fazer esse treino com muita cautela, geralmente com o próprio peso corpóreo. Esse é o melhor, porque ele vai ser proporcional à pessoa. Claro que a gente viu que o aumento do peso também pode aumentar as lesões, mas você tem que treinar. Outros equipamentos como medicine ball, elásticos, o exercício pliométrico é um exercício interessante, que é um exercício que após uma contração excêntrica, ele é seguido de uma contração concêntrica, né? O Pedrinelli falou que quem descobriu esse tipo de exercício foi um jogador de basquete que não conseguia pegar a bola em cima do armário, e aí ele tentou, da cama também não dava, ele pulou da cama, aí ele conseguiu pular, e ele conseguiu ver que a musculatura fazia uma ação maior. Outros exercícios interessantes são exercícios isométricos, né, com elástico e tal. Bem, a força muscular, em relação ao sexo, isso é bem interessante, ela vai estabilizar nas meninas depois da adolescência, enquanto os meninos continuam podendo melhorar tanto a velocidade nas corridas, quanto a força muscular propriamente dita. Mas isso é interessante porque a gente deve recomendar, então, esportes terrestres, ou seja, fora da água, para as meninas, para as adolescentes. Para quê? Para que elas ganhem massa óssea, ganhem massa muscular, que é o binômio, para justamente até ter uma prevenção de uma osteoporose futura depois da menarca. O alongamento muscular, a gente sabe que a flexibilidade ela vai se perdendo conforme vai havendo crescimento, né? Porque a gente sabe que os ossos eles vão crescer antes da musculatura, senão o músculo ia ficar redundante. Então, o que acontece? Geralmente, a gente pega muitos adolescentes que perdem muito alongamento muscular. A gente faz um teste, eles não conseguem colocar, tentando colocar a mão no chão, não consegue colocar, às vezes, a mão nem na metade da perna. Então, a gente tem que estimular o alongamento, tanto o ativo com a musculatura antagonista, quanto o passivo. Em relação aos tipos de lesões, a laceração é um tipo, mas ela normalmente é rara, é feita por alguma coisa externa. A contusão é a mais frequente, ela vai ser superficial se a musculatura estiver contraída, ou ela vai ser profunda se o músculo estiver relaxado, ou evidentemente for um trauma, como esse aqui, de alta energia. E o estiramento, geralmente, ele está relacionado com o cansaço muscular. Ele normalmente acontece durante a contração, né, da musculatura, mais nos músculos biarticulares e pode estar mais associado na área da junção miotendínea. Quando o músculo rompe, ele vai formar um hematoma e um processo inflamatório ele já começa de início com até 3 dias, a gente vai ver daqui a pouco. E a fase de reparação, isso é muito interessante, ela já começa a estabilizar a fibra muscular com 7 dias, ou seja, com uma semana a gente já pode começar a trabalhar essa musculatura. E a fase de regeneração, ela vai até 2 meses, né? E não só a regeneração, como a reinervação. Então, as células inflamatórias, assim que o músculo rompe, elas, através de quimiotaxia, elas começam a soltar fatores de crescimento, os macrófagos e os fibroblastos começam a agir para tirar aquele hematoma, o tecido necrosado, e aquelas células, as células de repouso, elas começam já uma mitose, aqui é o que a gente está vendo aqui nessa figura. E elas é que vão formar os novos tubos musculares. Então, assim que há um rompimento, a gente vê as fibras musculares, como elas podem ter até 40 centímetros de comprimento, como eu já falei, elas deveriam morrer por completo. Mas existem proteínas que elas são como se fossem portas corta-fogo, que são as chamadas bandas de contração. E elas fecham, então, o miotubo e a maior parte dele, óbvio, vai ficar viva. O único problema é a inervação que passava por ele e depois ela vai ter que ser reinervada no pós-lesão. Então, vai haver uma área de hematoma, uma área depois de reabsorção e aqui a área que sobreviveu. Com 2 dias, ainda a gente vê o hematoma que vai sendo reabsorvido e, como eu já falei, com uma semana, com 7 dias, já há uma estabilização e a gente já pode começar a fazer uma programação de melhorar essa musculatura. Bom, o músculo, ele se cura por reparação, ele pode formar uma cicatriz. Claro, quanto maior é a cicatriz, pior vai ser a sua função no futuro. Então, tudo que a gente quer é que ele se regenere como osso, ele vire novamente uma área muscular naquela área, né? Naquela região que houve a lesão. E é um processo constante, ele não depende do tipo de lesão, pode ser tanto contusão, estiramento, a laceração, claro, você precisa reaproximar a musculatura. O diagnóstico clínico ele é feito normalmente a criança se queixa, que não está conseguindo fazer atividade depois que fez um esforço, normalmente é na corrida, ou no arranque, ou no arremesso.
a mudança de direção no chute ou teve, lógico, um trauma direto. E os sinais clínicos são parecidos com os dos adultos, pode ter a palpação, a gente vai ter dor, a equimose, se houver uma ruptura da fáscia muscular e houver o sangramento indo para fora, ou então, nos adolescentes com a musculatura um pouquinho mais desenvolvida, a gente também pode verificar um gap ali naquela área onde teve a contração. Aqui, o ultrassom, ele é uma área interessante para a gente entender como a lesão ela formou, e ele pode até ser feito dinamicamente. Esse aqui é um slide emprestado pelo Dr. Pedrinelli. É interessante que você vê um hematoma intrafacial, ele não houve a ruptura da face, isso aumenta a pressão, pode até eventualmente ser puncionado. Nas crianças é raro que isso aconteça, como eu vou falar. Mas a ressonância magnética é o melhor exame, né? Aqui os senhores veem os isquiotibiais aqui rotos, aqui o músculo pectíneo, a musculatura próxima ao quadril, aqui o reto femoral. E a gente, através da ressonância, pode até determinar a quantidade, não só o músculo, mas a quantidade de lesão, né? Não existe uma classificação própria para a lesão muscular na criança, até como é um assunto não muito aventado. Todos os senhores devem conhecer o consenso, talvez, o consenso de Munique, que foi feito em 2012, em que as lesões foram separadas em lesões musculares indiretas e diretas, né? A direta, claro, por contusão ou laceração, e as indiretas, que existe uma subdivisão por esforço excessivo, em lesões neuromusculares, e uma ruptura na contração parcial, subtotal ou total. O Barcelona, ele também fez essa classificação, mas mais para os músculos isquiotibiais, que pode eventualmente serem usados para outros. É interessante porque, além do mecanismo de trauma, eles falam da região em que o músculo é acometido. A graduação ela pode ser feita pela ressonância de 0 a 5, de 0 a 4, em 5 níveis, né? Só na suspeita até 10%, 25%, 50% da secção do músculo, acima de 50%, claro que vai piorando o prognóstico. E se houve uma recidiva, tudo que é recidiva normalmente vai ter um pior prognóstico na sequência. E o tratamento? Bom, em relação à mobilização imediata foi tentada, mas isso foi visto que aumenta a recidiva, aumenta o hematoma e aumenta, claro, a cicatriz que o músculo vai ter. Então, ela não é feita. Mas a imobilização, ela não deve ser perene, ela deve ser intermitente. E é interessante fazer só até os 7 dias. Como a gente já falou, já existe uma estabilização. E acima de 10 dias, já existe fibrose. Então, não se pode deixar uma imobilização muito tempo, senão vai aumentar realmente a área de fibrose, a área de cicatriz do músculo. As muletas elas vão ser usadas principalmente na primeira semana, enquanto o membro está com muita dor, para poder colocar a perna no chão. E o Price ele foi substituído pelo Policy. Qual foi a diferença? Em vez de se fazer um repouso total e se fazer uma imobilização prolongada, essa proteção ela foi otimizada, ou seja, uma pausa ativa. Você coloca uma órtese e essa órtese ela pode ser colocada e retirada várias vezes durante o dia. E a carga ela já vai ser começada, já vai ser progressiva com as muletas. O gelo, a compressão e a elevação, elas podem ser da mesma maneira feitas como era antes. Os exercícios, é interessante que os exercícios isométricos, eles já podem ser iniciados, então, depois da primeira semana. Quando tiver sem dor no exercício isométrico, já pode começar um exercício isotônico. E quando o exercício isotônico já tiver também sendo realizado sem dor, a gente já pode começar um exercício isocinético, a pessoa já está andando e já começa, eventualmente, a fazer as outras fases da recuperação. A gente precisa ajustar os fatores de risco, como a gente já falou deles, e o anti-inflamatório, ele não tem sido utilizado. Teve uma coisa experimental que diminuiria a inflamação, mas não inibiu a cicatrização. Agora, o que a gente não deve fazer, por exemplo, nas crianças, né? Talvez um pouco diferente nos adultos. Tanto nos adultos quanto nas crianças, não usar corticoide, porque ele ele atrasa a absorção do hematoma, ele aumenta a área de cicatriz, porque a regeneração ela vai ser mais lenta. O ultrassom terapêutico na criança, a gente não utiliza, o adulto eventualmente pode ser, mas pelo risco, inclusive, de lesão à físio. O ultrassom ele não deve ser usado na fisioterapia da criança, porque a placa de crescimento ela pode ser machucada. O oxigênio hiperbárico não existem evidências em crianças e o fator de crescimento, evidentemente, não vai ser usado porque as físias estão abertas. As células tronco, PRP, medicamentos de losartana, não tem nenhum trabalho, ou ondas de choque, só tem trabalhos em adultos. Normalmente, isso não vai ser necessário também para a criança. É muito raro
ter provavelmente que fazer uma punção de hematoma só se fosse um hematoma muito grande, talvez num adolescente, num esportista de elite. E a cirurgia é muito rara também, exceto nas lesões expostas. O Pedrinho já apresentou aqui um caso interessante de um atleta que teve que fazer uma cirurgia para melhorar a sua performance, mas isso na criança, na literatura, pelo menos, não é encontrado. Então, as fases de reabilitação, o controle da dor inicial, como a gente já falou, a mobilidade ela tem que ser iniciada logo após a primeira semana. A força muscular já pode começar a ser trabalhada também nesse momento. A resistência muscular ela vai aumentando e a gente tem que, teoricamente, fazer a propriocepção e o condicionamento geral da criança antes dela voltar ao esporte, senão ela vai lesar de novo, ela é um fator predisponente. Uma coisa interessante, até como para regra geral, é que o retorno ao esporte ele vai ter dois fatores. O músculo ele tem que ter a habilidade de ser alongado totalmente sem dor, igual ao músculo contralateral que é saudável. E ele tem que contrair no seu movimento básico sem ter dor. Se você tivesse esses dois fatores, e claro, se a criança pudesse ter um acompanhamento do fisioterapeuta, do técnico, do treinador, seria interessante para ver se realmente ela já pode retornar ao esporte depois de, inclusive, um tratamento fisioterápico. A gente tem que entender que a criança ela não é um adulto pequeno. Não adianta você dividir o treino do adulto por 3 e dar para ela que isso fisiologicamente para ela não vai acontecer. O aquecimento, ele teria que ser feito, mas a gente vê aquelas aulas em escolinha de esporte, escolinha de futebol, de 45 minutos, que se a criança fizer aquecimento, já acabou a aula. Então, o que eu falo para os pais é o seguinte, olha, faz o aquecimento em casa, pede para ele dar uma corridinha, anda, alonga um pouco, depois leva a criança, quando ele já chega lá, ele já vai sair jogando futebol junto com os outros, né? Se ele fizer uma coisa, vai ser muito pequena lá. Então, é interessante, é importante a gente estimular essa prática para que a criança tenha menos traumas, né? menos lesões. O treino com a força do peso corporal, a gente sempre vai acertar, mesmo que a gente queira fazer um treino um pouco melhor. Individualizar as crianças, isso no esporte coletivo é muito raro, mesmo nos clubes melhores, como Pinheiros, a gente vê que eles não individualizam, eles não pegam cada criança e verificam quem que não tem um alongamento bom, quem não tem um fortalecimento bom da musculatura, ou então um músculo antagonista mais forte do que o outro. E no alongamento a gente também tem que tomar cuidado com maus treinadores. Essas fotos, elas não são só do Oriente. O Dr. Rui encaminhou para mim uma vez uma menina que o técnico subiu em cima dela para tentar abrir o espacate, luxou o quadril e teve uma necrose da cabeça do fêmur. Eu tive uma outra paciente aqui também, num outro clube famoso aqui de São Paulo, que conversando com a menina ela teve uma fratura de rádio, eu falei, você tem dor em algum lugar? Ela falou assim, eu tenho dor aqui na coxa. A mãe falou, quando? Ela falou, quando o treinador sobe em cima de mim. O clube tinha contratado esse treinador e uma coisa que ele quis era um treinador do leste europeu, que o treino tinha que ser a portas fechadas. A FIFA ela fez um programa bem interessante que é o Eleven Kids, um derivado do FIFA Eleven que foi para os adultos, né? Existem 7 exercícios, aqui é o exercício número 4, em que você vai tendo um aumento da dificuldade, os treinadores vão fazendo um warm-up antes do treino, e ele vai tendo uma dificuldade cada vez maior para justamente tentar melhorar também a força muscular, alongamento muscular, como a criança cai. E com isso eles diminuíram até 50% as lesões que tiraram os atletas mais de um mês do esporte, do futebol. Outra coisa interessante é a gente também fazer uma prevenção, por exemplo, com os equipamentos. Você vê aqui o tamanho da bola em relação à perna do menino, né? Então, a bola ela tem que ser adequada. O tamanho 3 até os 8 anos de idade, que tem só 60 centímetros de circunferência, tem um controle mais fácil. A bola número 4 até os 12 anos e a bola do adulto só acima dos 13 anos, ou seja, a partir do sub-15, né? Bom, em resumo, a gente tem que ter, então, um alerta para os pais que a lesão muscular ela pode ocorrer, principalmente nos adolescentes, treinar e individualizar o atleta, verificar a força, se tem desequilíbrio entre os agonistas e antagonistas, o alongamento muscular. E o exame físico ele tem que ser periódico, porque com o crescimento, esse atleta vai piorando. Ele pode perder uma coisa que ele tinha boa. Estimular o aquecimento e o alongamento, como a gente já falou, e orientar a frequência do esporte. Às vezes as crianças fazem muitos esportes, e pela Academia Americana de Medicina do Esporte é interessante falar que eles recomendam 3 atividades treinos por semana, mais uma competição.
independentemente de quantos esportes a criança faz. E também adequar as regras e o equipamento. Bom, mas e se houve a lesão? Se houve a lesão, o pólice, como a gente já falou, a imobilização intermitente, a muleta normalmente é uma semana sem carga para dor. Os exercícios, é interessante seguir essa parte dos exercícios geométricos. Os exercícios excêntricos, né, como, por exemplo, para os isquiotibiais, eles também podem ser feitos, mas mais no final do tratamento. E o retorno ao esporte quando houver a contração e o alongamento do músculo sem dor. Na verdade, hoje em dia, o retorno do esporte só após a gente acabar essa pandemia. Aliás, teve 2 chinesinhos de 14 anos de idade que morreram fazendo educação física com máscara. E acharam que a máscara que tinha feito as crianças morrer. Depois, óbvio, eles verificaram que as lesões foram por outras lesões prévias desses atletas, desses meninos. Muito obrigado.